Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do terceiro episódio da sexta temporada de Rick and Morty que acabou de chegar. Eu vou fazer um vídeo a respeito dos detalhes, dos easter eggs, de tudo que acontece no episódio, então encarem esse vídeo mais como um vídeo de primeiras impressões. Então, vamos lá! Então pessoal, o nome desse terceiro episódio da sexta temporada é Basic Twin Instinct, que é inspirado no filme Basic Instinct, que é Instinto Selvagem, um filme de 1992, se eu não me engano, com Michael Douglas e com a Sharon Stone, dirigido pelo Paul Verhoeven, e é um filme bastante polêmico na época, principalmente, Hoje em dia ele se tornou praticamente um clássico do cinema, mas na época foi um filme extremamente polêmico, extremamente controverso, justamente pelos temas que ele aborda, assim como esse episódio. Então acredito que foi o título praticamente perfeito que eles deram para esse episódio, mesmo que seja uma situação, obviamente, completamente diferente do que a gente tem no filme do Paul Verhoeven. E é um episódio bastante esquisito, digamos assim. Eu não achei um episódio tão bom quanto os dois anteriores, principalmente tão bom quanto o primeiro, que eu achei um dos melhores episódios da série até agora, que tem o Rick Prime, tem toda aquela situação, então eu achei esse episódio bom, não acho que é um dos melhores episódios de Rick and Morty, mas achei um episódio que com certeza é bem marcante, que com certeza vai entrar aí nas listas, sempre que as pessoas falarem a respeito dos maiores absurdos que já aconteceram em Rick and Morty, com certeza esse episódio vai ser citado. O Rick já fez coisas parecidas, eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que acontece nesse episódio. Como eu falei, é um vídeo de primeiras impressões, eu assisto o episódio somente uma vez na HBO Max, eu ligo a câmera e trago um vídeo aqui pra vocês, sem fazer anotações, sem fazer nada desse tipo, justamente porque eu tenho feito isso no decorrer de todas as temporadas anteriores e eu não quero mudar a forma com que eu faço os vídeos somente porque eles estão chegando ao mesmo tempo na HBO Max. Eu tô encarando como se o episódio tivesse passado na televisão, eu venho aqui e gravo um vídeo pra vocês. Então a gente começa o episódio vendo o que a gente já tinha visto, naquelas cenas que tinham sido mostradas ali naqueles 2 minutos, onde a gente vê que as duas Beths estão juntas, no dia de ação de graças. A gente vê o Jerry, a gente vê que o Morty tá jogando um videogame que ele ganhou da Beth espacial, e a gente vê o Rick chegando, transformado em um peru. Essa história dos perus acabaram não influenciando em nada no episódio, e eles acabam se juntando à família depois do Rick tentar escapar, mas as filhas perceberam. E o Jerry faz aquele discurso absurdo, falando que ele vai se matar e etc. Um dos brindes aí mais ridículos, mas o Jerry já tinha falado coisas parecidas na primeira temporada, como eu falei no vídeo onde eu abordei o sneak peek. E pessoal, antes de continuar, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Eu não tô pedindo mais tanto aqui para vocês, mas eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos. Faltam um pouco mais de 4 mil ou um pouquinho menos de 4 mil para eu atingir essa marca. Então seria muito legal se eu conseguisse atingir durante a temporada de Rick and Morty, porque é um assunto que eu gosto muito de falar aqui. Eu tô trazendo vídeo domingo de madrugada para vocês, então se vocês puderem se inscrever, com certeza seria muito legal. Curtam o vídeo, comentem aqui abaixo, que com certeza ajuda também no algoritmo do YouTube. E a gente começa a ver no decorrer do episódio uma situação inusitada que já dava pra ser de certa forma prevista, porque o Rick and Morty gosta de brincar com esse tipo de situações. A gente começa a ver a Beth espacial e a Beth doméstica, digamos assim, que é o nome que a Summer chama ela no primeiro episódio dessa temporada. A gente vê as duas se aproximando cada vez mais. Elas começaram, obviamente, em conflito, quando uma descobre que a outra é um clone, possivelmente, ou vice-versa. E a gente vê elas se aproximando cada vez mais, justamente porque elas são exatamente a mesma pessoa. Elas tomaram rumos diferentes a partir do episódio The ABCs of Beth, então uma foi para um lado, a outra foi para um lado completamente diferente. Mesmo que os filhos não tenham envelhecido, mesmo que o Morty continue com 14 anos, a Summer com 17, mas claramente passou muito tempo, desde o episódio The ABCs of Beth. E as duas agora estão criando uma amizade, cada vez mais forte, até que elas chegam no ponto de começar a ter uma espécie de relacionamento, Eu achei
cenas meio esquisitas, né, de assistir, justamente porque elas são literalmente a mesma pessoa. No decorrer do episódio a gente vê que o Rick já passou por situações parecidas, só que eu acho que são situações um pouquinho diferentes, né, porque o Rick, tudo bem que ele já pode ter tido um clone, né, e etc, mas é diferente um Rick de outra realidade, porque aí são pessoas diferentes que tiveram experiências relativamente diferentes, não é a mesma coisa do que literalmente um clone da Beth tendo um relacionamento com outra Beth, né, digamos assim. Então é uma situação esquisita, eu acho que muitos dos momentos de humor desse episódio aconteceram em decorrência disso, né, quando a Summer, num primeiro momento, descobre, eles fizeram uma cena muito boa, né, a gente vê as duas Beths conversando e naquele momento, na hora H, a gente vê a Summer escondida atrás da janela. Foi um momento parecido com um filme de terror, né, que a gente vê ela se escondendo e as duas Beths procurando, né, de onde veio aquele barulho. Depois o Morty descobre de uma forma ainda pior e depois eles continuam forçando cada vez mais a situação, né? A gente vê depois na cena que envolve o Jerry ali, que eles estão no quarto, a gente vê que as coisas escalonam, né, de uma forma bastante agressiva e bem rápida, e a gente vê que até o Rick chega num momento que ele põe a mão na cabeça e fala, caramba, né, o que tá acontecendo? Enquanto os dois netos ali estão literalmente traumatizados com a situação. Como eu falei no primeiro episódio, eu não sei se era necessário o retorno, né, da Beth Clone tão cedo. O primeiro episódio acabou de acontecer e ela já retornou, né? Então ela virou quase que uma personagem recorrente. Eu acho que agora talvez eles tenham criado essa situação justamente para ela se afastar um pouquinho da série, porque eu não vejo tanto sentido assim nela ficar participando da série, porque quando a Beth precisa, né, a Beth doméstica, quando a série precisa que ela seja bem badass, né, que ela seja uma personagem mais ativa em termos de ação e etc, ela consegue cumprir esse papel também. Então eu acho que a Beth Clone fazendo parte da série de forma tão ativa acaba desmerecendo um pouquinho a evolução que a gente viu a nossa Beth tendo. E no meio de tudo isso a gente vê um videogame ultra realista, né? É legal a gente acompanhar, né, o que vai acontecendo nesses jogos, porque eles são realmente, né, realistas. Eu achei interessante a forma com que eles abordam. Eu acho que eles poderiam ter explorado um pouquinho mais esse lado também. Eu sei que é difícil você focar em dois núcleos diferentes, né? Quase todo episódio tem um núcleo que é mais forte, um núcleo que é mais fraco. Eu acho que eles acabaram deixando um pouquinho de lado essa história do videogame, que eu achei que fosse funcionar como um Morty's Mind Blowers ali. Eu achei que eles fossem... Por sinal, o Morty's Mind Blowers apareceu nesse episódio, mas não teve o foco que eu imaginei. Eu achei que eles fossem explorar coisas diferentes, mesmo que tenha mostrado um pouquinho, né, das memórias ali do Jerry na escola, ali, falando, né, a respeito da Beth, falando com um colega de turma ali. Eu achei que foi um momento legal no episódio, mas eu achei que eles fossem explorar um pouquinho mais isso. Talvez fosse um episódio interessante deles terem explorado um pouquinho mais, né, o passado do Jerry e da Beth. E apesar de não ter achado um episódio tão bom quanto os dois anteriores, eu achei um episódio mais engraçado do que o episódio passado, né, do que o segundo episódio da temporada. Tem diversos momentos que eu ri bastante. Tem um momento que o Jerry tá fazendo, né, o quebra-cabeças e ele só percebe que é um cavalo a hora que ele coloca o olho do cavalo, pelo menos foi isso que eu entendi, né? Ele coloca o olho do cavalo e toma um susto quase, né, e vai gritando pra Beth que ele conseguiu terminar o quebra-cabeça. Tem também um momento que eles estão selecionando o realismo do jogo, que tá numa nota 4, né, tá no nível 4, quer dizer, aí a Summer fala pra colocar no nível 9, eu também achei meio esquisito, assim como o Rick, né, naquele momento, falou, pô, por que no nível 9? Aí ela fala, eu tô só brincando. E o próprio brinde, né, no começo do episódio que o Jerry fez também foi engraçado, né, mesmo tendo sido um brinde bem esquisito, um brinde bem agressivo. Foi bem engraçado como o Morty não sabe o que falar, né, então ele fala aos Estados Unidos, né, ele faz um brinde aos Estados Unidos, aí o Rick fala que brinda ao fim daquele brinde. E o Rick acaba fazendo uma referência a San Junipero, né, que é um dos melhores episódios de Black Mirror. A gente vê, né, que as duas Beths ali estão dentro de uma máquina de sonhos, ali mais ou menos como a gente vê em vários episódios de Black Mirror. Então, além de tudo, é um episódio cheio de referências, né, o Rick zoa a Mulher Maravilha 1984, que é um filme terrível, né, pelo menos na minha opinião, uma opinião que o Rick também compartilha. E outro ponto, né, que é um rumo que o episódio acabou não tomando muito, é o fato de que o Rick instalou um negócio ali no Jerry que ele vira um tatu, né, que é um sistema de defesa que ele se fecha completamente para o mundo exterior e nem o Rick consegue quebrar aquela barreira, né, digamos assim. Só que a gente vê que o Jerry de fato amadurece, ele aceita aquela situação, né, depois dele ser o último da família a descobrir. Porque, obviamente, a Summer descobre primeiro, depois o Morty descobre e fica completamente traumatizado, e depois a Beth vai falar com o Rick,
e o Rick, como sempre, já percebe exatamente o que está acontecendo, né? Eles fazem até uma metáfora ali na hora da conversa, eles não falam diretamente sobre o que está acontecendo, mas os dois lados sabem exatamente o que está acontecendo. E o Jerry não só aceita aquela situação, como também se aproveita da situação, né? E os filhos acabam ouvindo tudo que acontece em uma das cenas com certeza mais malucas e marcantes da série até agora. Como eu falei, não acho que seja um episódio sensacional, né? Eu colocaria no meio do caminho, se a gente for separar uma temporada em 10 episódios, os 3 melhores e os 3 piores, eu colocaria no meio do caminho, não diria que é um dos 3 melhores, né? Pelo menos é isso que eu espero do restante da temporada. Se a gente fosse pegar esse episódio e jogar na 4ª temporada, na 3ª temporada, eu não colocaria entre os melhores, mas eu também não colocaria entre os piores. É um episódio no meio do caminho, que é o que Rick and Morty precisa fazer. Eu acho que todo episódio precisa ser bastante marcante, então mesmo não sendo um episódio sensacional, de explodir a cabeça, que traz muita mitologia, que traz isso, que traz aquilo, é um episódio que tem uma exploração muito interessante da personagem da Beth, né? Eu acho que explora o narcisismo ali, tanto dela quanto do Rick, pelo próprio fato do Rick falar que já aconteceu coisa parecida com ele, mesmo que não seja exatamente a mesma coisa, né? Mas a gente já viu pelo episódio da Unidade, né, por vários outros episódios que o Rick já fez muita coisa maluca, então essa situação envolvendo a Beth não atingiu ele, né, de certa forma, mesmo que ele pareça um pouco abalado, né, com aquela conversa que estava acontecendo entre o Jerry e as duas Beths. E durante essa conversa, outro momento bastante engraçado aconteceu quando o Morty simplesmente grita: "Pô, Rick, você precisa consertar a arma de portais", porque eles precisam fazer viagens ali para eles não ficarem ali em casa ouvindo tudo aquilo acontecer. E o Rick fala: "Pô, você tá insistindo muito, você me faz querer não consertar a arma de portais", então acho que eles vão tentar esticar um pouquinho mais essa situação para poder explorar algumas situações que eles não estavam explorando anteriormente. Então é isso, como eu disse, esse é meu vídeo de primeiras impressões, eu não consigo lembrar exatamente de tudo que aconteceu no decorrer do episódio, eu quero explorar um pouquinho mais a parte do videogame, que é difícil, né, de lembrar de tudo que acontece. Eu vou explicar várias piadas aí que aconteceram e todas as referências. Eu já digo, né, não foi um episódio tão recheado de referências quanto os 2 episódios anteriores. Não, o episódio anterior é até difícil, né, da gente classificar em termos de referências, porque fez basicamente uma grande referência ao filme Duro de Matar, além de pequenas outras, mas o primeiro realmente foi muito carregado, não só de cânone, né, não só trouxe muita informação importante sobre o Rick Prime, sobre o Evil, não o Evil Morty, né, sobre o nosso Morty, como também, né, foi muito recheado de referências, muito recheado de coisas que acontecem em filmes, easter eggs, etc. Esse episódio foi um pouquinho mais focado na personagem da Beth, e eu devo dizer, né, que os brasileiros que estão reclamando tanto da dublagem vão ficar bastante insatisfeitos com o episódio girando praticamente inteiro em volta da personagem da Beth. Obviamente, né, as pessoas já estão começando a aceitar a nova dublagem, como é normal acontecer. Sempre que você ouve a diferença na voz de um personagem, é esquisito num primeiro momento, ainda mais para as pessoas que já estão bastante acostumadas a ouvir aquela voz, mas eu acredito que esse episódio, para quem não tá gostando da voz, vai ser um pouquinho maçante. Então, pessoal, eu vou trazer nessa semana o episódio, né, com os easter eggs e com as referências um pouco antes. Eu pretendo soltar até quarta-feira. Normalmente eu tô soltando na quinta-feira, né, mas eu pretendo pelo menos tentar. Eu tive uns dias bem ocupados aí, principalmente na quinta, sexta, sábado e domingo, né? Eu tive um evento muito grande aí envolvendo a minha empresa, mas de qualquer forma agora eu tô de volta, eu vou tentar trazer o maior número de vídeos possíveis para vocês. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né? O que vocês acharam desse terceiro episódio, um dos episódios mais esquisitos que com certeza eu vou assistir até agora, enquanto o vídeo aqui renderizar, eu vou assistir de novo, né? Para tentar já ir absorvendo mais coisas a respeito do episódio. Com certeza é um episódio esquisito, né, para falar as primeiras impressões, justamente pela temática abordada. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam de Basic Instinct, o terceiro episódio da sexta temporada de Rick and Morty, e como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.